Vamos fazer um exemplo numérico aqui para a gente entender. Cálculo da potência espectral absoluta, que é um parâmetro super assim comum. Um parâmetro super comum. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Um exemplo simples de cálculo de potência espectral absoluta. Não é cálculo de densidade espectral de potência, hein, pessoal? Que é 1 microvolts ao quadrado dividido por hertz. Não é. Aqui é só microvolts ao quadrado. Uma banda alfa com uma FFT, né? A gente vai usar FFT para fazer essa análise. Uma frequência de 10 Hz para o eletrodo O1. Usando dois períodos ou duas épocas, tá? Eu coloquei período aqui, mas é época, né? De 2 segundos em cada período ou época, né? O ritmo alfa foi de 10 Hz. Isso aí eu que estou definindo esse exemplo aqui. Na verdade é o contrário, né? Você vai lá, você marca a época e vê que deu tudo isso aqui. Mas eu estou definindo isso, estou definindo uma taxa de amostragem de 100 também, que está errado, né? Mas isso aqui é só para a gente saber como é que a gente usa para facilitar o cálculo, tá? Vou usar um canal apenas só. Então, taxa de amostragem em 100 amostras por segundo. Duração da época, 2 segundos. Frequência alfa, 10. Número de amostras por época, 200 amostras. 2 segundos por 100 amostras por segundo. Vai dar 200 amostras, né? E a amplitude do sinal, A, eu disse que é 1, para facilitar. Para não complicar o cálculo aqui, tá? Então, quais são os passos para a gente fazer cálculo da potência espectral absoluta? Aqui, o primeiro passo, você vai gerar o sinal. Então, a gente vai criar um sinal senoidal de 10 Hz para cada época. Depois, a gente vai aplicar FFT, que eu não vou mostrar aqui a aplicação, porque eu não quero mostrar, eu quero mostrar o cálculo da potência espectral absoluta, tá? A gente vai somar, então, a energia das frequências para os dois períodos, né, ou épocas, tá? Geração do sinal, como é que é feita? Vamos criar aqui um sinal senoidal. Eu tenho que gerar um pequeno script aqui, coisa simples, porque tem 10 linhas aqui, 15 linhas, sei lá, né? Quando eu mando rodar esse programinha, ele gera para mim esse sinal aqui de eletroencefalograma. Eles estão, se você, é que está sobreposto, tá? Por isso que não dá para ver direito, mas são duas épocas. Época 1, até dá para ver, né? Uma coisinha azul ali embaixo. A época 2, elas estão sobrepostas porque eu deveria ter feito, sei lá, um 10 Hz e um 9 Hz, né? Mas não fiz. Simplifiquei demais aqui. Mas deu para entender, né? Que nós estamos gerando um sinal aqui. Primeira coisa é gerar um sinal. Nós vamos analisar esse sinal agora. Vou aplicar a FFT, não vou mostrar esse detalhe para vocês, já falei. A gente aplica também usando, né, um script Python. Aqui. E a gente tira a potência espectral absoluta como a soma dos quadrados dos módulos dos componentes para a frequência de interesse. A potência espectral absoluta, né? Aqui, ó. Mas que número esquisito, 9.999.999. É porque foi só um exemplo, né, pessoal? Eu coloquei uns números aleatórios ali, só para a gente poder ver como é que gera isso. Então, para cada uma daquelas potências que eu mostrei para vocês, coerência, etc., você vai ter que fazer esses cálculos. Você não, né? O computador vai fazer esses cálculos para vocês aqui. Qual que é a explicação disso aqui? Imagina que você tem um pulso de energia elétrica que varia com o tempo, como se fosse um bater de coração, por exemplo, né? A gente quer medir a força desta variação que ocorre 10 vezes por segundo, por exemplo, 10 Hz. A gente vai seguir essas etapas, registra o sinal, o eletrocefalógrafo faz isso. Aí a gente vai medir a atividade elétrica do cérebro como, por exemplo, 100 vezes por segundo, né? Resultando em 200 medições. Perdão, que é a taxa de amostragem, isso aqui, né? Taxa de amostragem aqui, ó. Tá errado isso aqui é só um exemplo, né? No Brasil, a maior parte dos equipamentos usa 200, que é ruim. O mínimo seria 300. Tá? Eu usei 100, que é o pior de todos os equipamentos, né? Mas é só para a gente poder não complicar os números. E aí a gente transforma o sinal, né? A gente usa uma técnica matemática, FFT, converte
aquela senoide, a FFT, aqui ó, ela vai converter, tá? Ela vai meio que comprimir isso aqui nas faixas de ondas que estão aqui dentro. Ela tira do domínio do tempo esses dados e coloca no domínio da frequência, tá? FFT. Explicação, então, calcular a potência. Vamos encontrar a força, a potência da variação em que ocorre exatamente 10 vezes por segundo, é o nosso ritmo alfa. Somamos a força dessa variação para os dois períodos de 2 segundos, fazemos uma média. Resultado final. A média da potência espectral absoluta para a frequência de 10 Hz nos dois períodos é, aqui ó, a média da potência espectral absoluta para a frequência de 10 Hz nos dois períodos, aqui ó, período 1 e período 2, né, o valor era esse aqui, a média, aqui a gente tem o período 1 e o período 2, então, como os dois são iguais, a média vai ser igual, tá? Mas isso aqui é só para a gente ter uma ideia. É só para você ter uma ideia dos passos para você chegar na potência absoluta.